primeira dica para que o contribuinte evite de cair na malha fina da Receita Federal é não esquecer de declarar todos os rendimentos tributáveis que teve ao longo do ano. Então, tanto os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas devem ser declarados com os respectivos CNPJs, como também os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas ou do exterior devem ser declarados com o CPF da pessoa que efetuou os pagamentos ao longo do ano. O contribuinte, ele pode declarar filhos, enteados, etc., como dependentes ou alimentandos. A partir do momento que ele declara um dependente, ele não pode se esquecer de declarar também os rendimentos que esse dependente teve ao longo do ano. Esses rendimentos, pela legislação do imposto de renda, devem ser declarados e somados ao do contribuinte na apuração de ajuste anual. As deduções devem ser declaradas todas de acordo com a documentação hábil e idônea que o contribuinte tenha. Mas ele não pode se esquecer de ter e manter durante 5 anos esses comprovantes, né, hábeis e idôneos. O contribuinte que recebe rendimentos de pessoas físicas ou do exterior, ele é obrigado, se esses valores mensalmente extrapolarem o limite de isenção, ele deve declarar o carnê-leão e fazer o recolhimento mensal do carnê-leão. Se ele tiver esse rendimento e se esquecer e não fizer o carnê-leão mês a mês, no ano seguinte, quando ele for fazer a declaração de ajuste, provavelmente ele cairá em malha por não ter feito o carnê-leão. A quinta dica seria não se esquecer de declarar todos os bens móveis e imóveis acima do valor de R$5.000 pelo custo de aquisição desses bens. Se o imóvel foi adquirido a partir de 1988, por exemplo, ele deve ser declarado com o valor de aquisição original, acrescido apenas das benfeitorias e desde que o contribuinte tenha em seu poder documentação hábil para comprovar essas reformas, como notas fiscais e recibos. A sexta dica é o contribuinte não se esquecer de declarar os saldos bancários tanto dele quanto dos seus dependentes na sua declaração de imposto de renda. Então, valores de aplicações financeiras, saldo de caderneta de poupança, saldo de conta corrente, tudo isso, tendo valor unitário acima de R$140, ele deve declarar na declaração de imposto de renda dele. O contribuinte tem que ficar atento ao longo do ano, ao longo da vida dele toda, no sentido de não permitir que outras pessoas utilizem o seu CPF na aquisição de bens ou direitos ou mesmo de obrigações, porque isso pode ensejar um cruzamento de dados pela Receita Federal, uma variação patrimonial indevida na declaração dele. Na mesma linha, né, a oitava dica é no sentido de que o contribuinte deve ficar atento também permanentemente, no sentido de impedir ou evitar que terceiros utilizem a sua conta corrente para saques e depósitos. Isso também pode gerar uma movimentação financeira que, no futuro, ensejará o contribuinte a cair em malha. Bom, a nona dica é o contribuinte não esquecer de declarar no quadro de pagamentos e doações efetuados todos os pagamentos que fez ao longo do ano para pessoas jurídicas, desde que constituam dedução na declaração, como, por exemplo, pagamento a clínicas médicas, pagamento em hospitais, pagamento a planos de saúde, pagamentos a escolas, por exemplo. E também os pagamentos efetuados a todas as pessoas físicas prestadoras de serviço, e neste caso, seja dedutível ou não na declaração, ele tem a obrigatoriedade de informar. Então, não apenas o nome e o CPF dos médicos, dentistas, fonoaudiólogos que ele eventualmente tenha contratado e pago ao longo do ano, como também aos advogados, arquitetos, engenheiros, devem ser declarados
nessa coluna, nesse quadro de pagamentos e doações efetuados. Embora o programa de declaração de ajuste anual do imposto de renda faça já uma revisão, né, das pendências que eventualmente foram cometidas na declaração, algum erro de digitação, etc., isso não é suficiente. É importante que o contribuinte revise detalhadamente o número dos CNPJs e dos CPFs digitados, revise os valores digitados, porque o sistema, por exemplo, não tem condições de saber se um bem foi colocado 2 ou 3 zeros a mais ou a menos. Então, às vezes, um zero, um dígito a mais, transforma o número num número muito maior ou muito menor, e isso pode causar um transtorno muito grande naquela declaração e fazê-la cair em malha. Então, uma revisão final dos valores digitados e de tudo que foi digitado é importantíssimo antes de enviar.